Você entende o que é dízimo? Os 10%? Um tema polêmico no meio cristão. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. A primeira vez que o dízimo é citado é lá em Gênesis 14, quando Abraão, após derrotar um rei, encontra Melquisedeque, o rei de Salém, e entrega a ele 10% do que ele havia ganhado naquela batalha. Depois isso é instituído na lei mosaica. Era uma forma dos judeus sustentarem o templo e os levitas naquela época. Mas então, se ele era uma lei, o que Jesus fala sobre as leis? Como Jesus se relaciona com o dízimo? Lá em Mateus 5,17 a gente vê Jesus dizendo que não veio cancelar a lei mosaica. Na verdade, ele veio interpretar, cumprir a lei, dar uma nova abordagem. E como todos os aspectos da lei, Jesus traz para dentro, num aspecto muito maior, assim ele também lida com a generosidade. Agora nós temos o chamado não aos 10%, mas a totalidade. Lá em Mateus 22, Jesus nos chama a nos entregar, a amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, com todos os seus talentos e com toda a sua força. Como está escrito em Romanos 12, a oferta agora que agrada a Deus não é financeira, não é os 10%. É de toda a sua vida, de todo o seu talento e de todo o seu tempo. Os 10% que existia no Antigo Testamento eram um símbolo da entrega, mas hoje nós vivemos na totalidade dos tempos, pois a obra de Deus foi concluída com Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Então hoje nós vivemos na plenitude dos tempos. É 100% que Deus quer, 100% da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos, da sua energia e também, se for necessário, do seu recurso. Por isso que na época da generosidade, você é chamado a observar o corpo de Cristo, entender qual a necessidade e saber como você deve contribuir com tudo isso que eu disse, inclusive financeiramente. Mas ainda existem alguns lugares que você vai ouvir sobre os 10%. Você pode até ouvir sobre um tal de devorador. Você pode ouvir alguns pastores dizendo que se você não der na igreja, você vai gastar na farmácia, você vai gastar no conserto do seu carro. Isso tudo é uma balela. Hoje nós vivemos na época da generosidade. 10% é pouco para quem entendeu o caminho da salvação de Cristo. Para quem realmente é salvo e entende o chamado de Jesus Cristo, ele sabe que 10% muitas vezes não é suficiente. O evangelho precisa muitas vezes de mais do seu tempo, mais da sua dedicação e até mais dos seus recursos financeiros. Quem entende a ação de Deus na terra e o chamado da igreja não tem essa trava de 10% e nem medo de devorador, porque quem realmente é salvo por Jesus Cristo entende que o dízimo, a oferta, a generosidade é um ato de adoração e não uma obrigação. Você não contrata o serviço de Deus para te proteger de um demônio imaginário que pode te tocar se você não pagar a esse Deus. Mas você oferta, você é generoso, porque entende que você é chamado para participar do corpo de Cristo. E você precisa se doar, pois você é a igreja, você é o corpo de Cristo. E você é chamado para essa obra maravilhosa na terra, que alcança a vida das pessoas. E para isso, não tem limite. 10, 20, 30, 100% é o que Deus pede da nossa entrega a Ele. Tá vendo? Tem gente que reclama de 10%, sendo que Jesus Cristo nos pede 100% de tudo que somos, de tudo que temos e de tudo que podemos ofertar. Espero que você tenha entendido sobre generosidade. Que Deus abençoe seu dia.